Olá a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis, Família e Fé Pastor Ivan Fidelis. É o canal que eu peço para que você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para alcançarmos juntos mais pessoas com uma boa reflexão acerca da palavra de Deus. Então, a todos vocês, que Deus abençoe de um modo muito especial, que Deus se faça sempre presente e que todos estejam sensíveis à voz de Deus pelo Espírito Santo que habita em nós, para que ele possa nos conduzir segundo a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, vamos meditar acerca da palavra de Deus e deixar Deus falar conosco naquilo que vai além das nossas palavras humanas. Vamos refletir um pouco hoje a respeito da nossa vida de adoração, o que isso significa, qual é a nossa relação de louvor e adoração a Deus, que muitas vezes, infelizmente, as pessoas têm uma ideia de que a adoração ou louvor se resume a músicas, a cânticos, a aquele momento de musicalidade durante o culto, durante a missa, durante aquele período ali onde se volta para Deus através dos cânticos, através do que é chamado de louvores. Mas, na verdade, uma vida de louvor e adoração tem muito mais além do que uma simples canção. É muito mais do que simplesmente eu cantar algo. A música é importante porque ela me faz refletir e traz uma facilidade em guardar a mensagem de Cristo na minha mente, no meu coração. Mas se eu fizer isso simplesmente de maneira mecânica, eu não vou estar reproduzindo aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que Deus tem esperado de mim com relação à reflexão da sua palavra e à prática desta palavra diante daquilo que foi compreendido. Eu não posso simplesmente reproduzir o som de uma música porque eu a decorei como se fosse uma ave, como se fosse um papagaio, por exemplo, que é uma das aves falantes, né, que simplesmente reproduz o som em que ele ouve, mas ele não tem a consciência necessária para discernir aquilo que ele está falando. Nós não podemos ser assim também, simplesmente repetir aquilo que nós ouvimos sem o discernimento correto daquilo que está sendo cantado, daquilo que está sendo falado. Até porque as palavras, principalmente através das canções, através das poesias, elas trazem conceitos, elas trazem valores que vão impregnando na nossa mente, no nosso coração e podem mudar conceitos ao longo do tempo. De tanto eu repetir uma mensagem, algo que está sendo dito numa determinada canção, de tanto eu repetir aquilo, eu acabo me acostumando com a ideia, e aquela ideia, mesmo que seja contrária aos padrões do cristianismo, aos padrões de Deus, eu acabo assimilando aquela ideia como algo natural, como algo comum, afinal de contas, é feito por todo mundo, é cantado por todo mundo, usando uma expressão geral, né? uma expressão, né, comum das pessoas, todo mundo faz. É claro que isso é só uma generalização, não é todo mundo que faz, mas uma grande maioria das pessoas fazem ou simplesmente se acomodam com a ideia daqueles que fazem, assumem aquela postura, mesmo que essa postura seja contrária à palavra de Deus, seja contrária àquilo que Deus está ensinando, aquilo que Deus está instruindo. Então, quando nós falamos de adoração e louvor, nós temos que ter em mente que não se trata apenas de música, não se trata apenas de conceitos de palavra,
mas se trata de relacionamento íntimo com Deus e a nossa prática cristã daquilo que nós realmente absorvemos e cremos como regra de fé e prática. Aquilo que nós praticamos é adoração a Deus. Aquilo que nós vivemos dentro do cristianismo, tendo a palavra de Deus, a Bíblia, como única regra de fé e prática, aquilo que nós compreendemos e colocamos em prática, isto sim é adoração. As escolhas que nós fazemos em favor daquilo que Deus ensina, daquilo que Ele orienta, daquilo que Ele instrui, isto é a adoração. O louvor é o reconhecimento dos cuidados de Deus, da grandeza de Deus, da permanência de Deus ao nosso lado, daquilo que Deus tem suprido as nossas necessidades todos os dias de um modo muito especial. Então, quando nós louvamos a Deus, nós reconhecemos quem Ele é e o que Ele tem feito por nós. Quando nós o adoramos, nós decidimos praticar aquilo que Ele nos ensina, aquilo que é nos orientado através da Bíblia, que é a constituição do reino de Deus. Então, desta maneira, eu compreendo melhor o que é de fato adoração, o que é louvor, e somando estas duas ideias, é que eu vou ter um modelo de vida cristão, um modelo de vida que vai me conduzir a ter uma prática cristã de tal forma que eu realmente honre o nome de cristão ao qual eu estou assumindo, a postura cristã ao qual eu estou assumindo. O Salmo 104, o versículo 33 em diante, ele diz assim: Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Observem a maneira que o salmista aqui dispõe a sua ideia, dispõe a sua palavra. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantar ao Senhor é dar louvores a Deus, é reconhecer a sua grandeza, os seus cuidados, a sua presença, é reconhecer que sem Ele nada nós podemos fazer, é reconhecer que Ele está cuidando de nós, apesar dos nossos pecados, das nossas limitações, das nossas transgressões, apesar de quem nós somos, Deus está cuidando de nós de um modo muito especial. Então, nós cantamos a Deus enquanto nós vivemos, na nossa postura de vida, no nosso jeito de ser, na maneira que Deus está conduzindo nossa vida e tendo a sensibilidade de ouvi-lo todos os dias e se permitir ser guiado pelo Espírito Santo, é que nós louvamos e adoramos a Deus. O versículo 34 fala: Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Seja-lhe agradável a minha meditação. A meditação, aquilo que vem à nossa mente, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós estamos refletindo dentro de nós e através de nós, que a nossa vida seja uma vida agradável a Deus, que realmente reproduza a essência de Deus, que com o nosso caráter, com as nossas palavras, com as nossas ações, com o nosso jeito de expressar a nossa vida, nós realmente possamos nos colocar diante de Deus e estar certos de que Deus está se agradando daquela postura, está se agradando daquela conduta, daquele jeito de ser, do jeito de viver como marido, como mulher, como cônjuges, como pais, ao jeito de viver, né, na estrutura familiar, o jeito de viver como filho, né, como patrão, como empregado, no nosso meio social, aonde nós compartilhamos a nossa vida com outras pessoas. Então, a nossa postura, ela tem que ser uma postura que, acima de tudo, agrade o nosso Deus.
E certamente, quando nós agradamos a Deus com a nossa postura, com o nosso jeito de ser, se nós agradamos a Deus, certamente nós vamos agradar também aquelas pessoas que convivem conosco. Nós seremos agradáveis à convivência daqueles que participam da vida conosco. E é muito bom quando nós temos essa consciência que nós somos agradáveis dentro de um ambiente. A pior coisa que pode acontecer para um ser humano, uma das piores coisas, é ele chegar em algum lugar e perceber que as outras pessoas que já estavam ali se incomodaram com a presença dele, que ele não é bem quisto naquele lugar, que de fato ele está ali, mas de alguma maneira ele está incomodando, ele está tirando a harmonia daquele lugar. É muito ruim quando isso acontece com alguém. Agora, quando nós somos pessoas agradáveis, quando nós somos pessoas que temos uma postura adequada em todos os lugares, sabemos como nos divertir, como sorrir, a hora certa de fazer uma brincadeira, o que falar no momento que é sério, no momento que é descontraído. Quando nós temos a sabedoria divina pelo Espírito Santo de como nos portar em todos os lugares, aí sim nós somos acolhidos, nós somos bem recebidos e Deus vai tratando de nós de um modo bastante especial. A cada dia, ele vai aprimorando a nossa essência de ser. Ele vai nos transformando para que esta vida de adoração e esta vida de louvor ao Senhor seja um espelho daquilo que nós temos que apresentar de Cristo às outras pessoas, do Cristo que habita em nós, o Cristo que habita em você, como ele tem sido reconhecido e como ele tem sido visto pelas outras pessoas. O primeiro aspecto que a Bíblia coloca é que a nossa vida deve ser vista pelos outros a partir dos frutos do Espírito. Então, nós temos que expressar amor, paciência, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, paciência. Nós temos que expressar frutos do Espírito Santo. E assim as pessoas conseguem ver Cristo através de nós, conseguem perceber que nós também temos nossas falhas, nossos defeitos, as nossas limitações, mas estamos sendo transformados pelo poder de Deus na ação do Espírito Santo que habita em nós e transforma a nossa mente e o nosso coração. E aí nós voltamos ao texto conhecido que diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. À medida que nós permitimos que Deus vai transformando a nossa mente, o nosso caráter, a nossa personalidade, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a maneira que nós interpretamos a vida, tudo tem que ser pautado de uma perspectiva divina, daquilo que Deus tem como propósito e aquilo que Ele está nos apresentando, aquilo que Ele está regenerando em nós, já que o texto de Efésios, né, capítulo 2, versículo 10, né, também fala que nós fomos criados para boas obras, para que nós pudéssemos andar nela. Nós somos o santuário de Deus, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3, o texto ali fala a respeito dessa relação que nós temos como habitação de Deus. Deus habita na sua mente, no seu coração, Deus está em você e é revelado através da sua vida de adoração, da sua vida de honra, da sua vida de louvor a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, o texto diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós,
é sagrado. Observe a maneira que o texto é escrito. Ele está falando que para Deus você é um espaço sagrado, você é um solo sagrado, onde ele habita, onde ele tem prazer em estar. Ele tem prazer em estar com você. Ele tem prazer de caminhar com você, de compartilhar a vida com você. E da mesma maneira, nós temos que ter o mesmo prazer de caminhar com ele, de estar com ele, de compartilharmos a nossa vida com ele. Porque essa ação recíproca faz parte da adoração. Deus tem prazer em estar conosco e nós devemos ter o prazer de caminhar com Deus, com a consciência limpa, com a consciência tranquila, com a consciência de que, apesar das nossas limitações e imperfeições, nós estamos fazendo e oferecendo o melhor a Deus. E é somente isso que Deus quer de nós, que nós ofereçamos o melhor para que Ele nos transforme, para que Ele nos aperfeiçoe a cada dia, para que nós tenhamos, né, uma vida de adoração e louvor, não apenas um momento, não apenas um momento de música, um momento de cântico, um momento de reflexão, mas que nós tenhamos a essência transformada pelo poder de Deus, a ponto de que nós tenhamos uma vida inteira reconhecida como uma vida de adoração a Deus, pelo nosso caráter, pela nossa personalidade, pelos frutos do Espírito, por aquilo que Deus tem feito em nós, pela transformação que Ele tem promovido em nossa vida. E desta maneira, nós vamos desenvolvendo maturidade a ponto de desprezar os males deste mundo e escolher o bem que Deus tem preparado para nós. E assim, vamos viver em paz, alegria, felicidade, sabendo que Deus tem cuidado de nós, tem estado conosco, jamais nos desampara. E em retribuição, em louvor, nós adoramos a Deus com as nossas escolhas, com a nossa postura de vida, reconhecendo que Deus é soberano sobre as nossas intenções, os nossos projetos, os nossos sonhos, planos, os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós estamos buscando está nas mãos de Deus e Ele está cuidando nos mínimos detalhes para que tudo aconteça segundo a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelo privilégio que temos de adorá-lo e reconhecer que o Senhor é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos aqueles que nos acompanham e sobre todos os que estão buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Que todos nós tenhamos uma vida de adoração, uma vida de louvor, de reconhecimento aos teus cuidados, à tua grandeza e à direção que o Senhor tem nos dado. Eu peço que permaneça conosco, que estejamos sensíveis à tua voz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um excelente sábado, um excelente final de semana, em nome de Jesus.